Bom dia a todos. Então, vamos iniciar aí a nossa aula. Deixa eu só botar aqui, fixar aqui para aparecer na tela para vocês. A gente vai começar uma série de conteúdos. Na verdade, a gente iniciou na aula passada, a fim de vocês estarem preparados aí para fazer o nono ano. Lembrando que provavelmente seja ano que vem vocês vão fazer as duas séries, tá? Nono ano e oitavo ano, tá bom? Então, vamos aí ao conteúdo de hoje, Conteúdo de hoje, produtos notáveis. Então, efetuar a multiplicação e obter produto. Existem alguns produtos muito usuais e é recomendado sabê-los de cor. A gente não pode esquecer esses principais produtos notáveis aí, até porque o nosso próximo conteúdo, que é fatoração de polinômios, a gente vai estudar aí fatoração de polinômios, monômios, polinômios, binômios, e aí é necessário, quando perceber que se trata aquela relação ali que você está vendo, você vai bater o olho ali, é um produto notável, e aí você saber de qual é salteado a forma fatorada desse produto notável. Então, temos aí quadrado da soma de dois termos, que você tem o primeiro termo e o segundo termo elevado ao quadrado de uma soma. Então, aqui é o primeiro termo, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo com o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Bem facinho, Quadrado da diferença de dois termos. Analogamente, primeiro termo, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá bom? Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, tanto faz soma pela diferença, diferença pela soma. Tem dois parênteses idênticos, onde só o sinal do meio que muda. Um é positivo, o outro é negativo. Então, o primeiro termo, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Tá? Então, vamos lá. Cubo da soma de dois termos. Essa aí já é um pouquinho mais extensa, mas não é difícil de gravar. Então, tem os dois termos, Claro que aqui não vai ser A e B, não, tá, gente? Isso aqui é uma forma genérica, Números, monômios, tá? E aí a gente tem que relembrar daquela aula passada. Então, o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado com o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro com o segundo termo ao quadrado. Quando eu falo com, tem um sinal de vezes aí, tá? Mais o cubo do segundo termo, tá? Então, de novo, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro com o segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, viu? Dá até uma riminha. O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro com o segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Tá? Lembrando que o primeiro e o segundo sai lá, Parênteses. Então, cubo da diferença de dois termos. Desculpa, gente, aqui é um sinalzinho de menos, tá? Depois eu conserto. Mas vocês coloquem aí menos, aqui não é mais não, é menos. Então, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro com o segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. É a mesma coisa aqui na soma, só que aqui é positivo, negativo, negativo. Intercala o sinal, Eu só vou consertar esse sinal de menos, vou botar o sinal de menos aí. Tá, deixa eu chegar lá. Então, aqui é o resumo. Resumo aí, tá? Então, aqui nós temos o quadrado da soma ou diferença, O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. A diferença, o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Soma pela diferença, Então, é o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Cubo de uma soma ou diferença, O cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro com o segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Diferença, cubo da diferença. Esse é um resumo das formas. Cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do segundo
quadrado do primeiro com o segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Né? Então, de fato, gente, só não quero copiar os primeiros slides. Beleza, não copiem, não precisa, não quiser. Mas copiem esse resumo. Né? Esse resumo. Ideal é que vocês comprem, se for possível, né? Sei lá, de repente, quando na rua, mas com certeza lá no ano vocês passam isso numa fichinha e tem essa fichinha em mão, igual aquela nossa tabuada que a gente fez lá no papelão, lembra? Né? Aquela tabuada de Pitágoras que a gente fez. Então, façam isso aí também, que são as fórmulas dos produtos notáveis, né? E a gente vai usar muito, por quê? Aqui, ó, só relembrando, nós podemos ter classificação dos polinômios. Monômio, quando é um termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos. A partir de 4 em diante, a gente tem um polinômio. E aí? Quando eu tenho um trinômio, né? Primeiro termo, aí como é que eu sei que é um quadrado da soma? Você extrai a raiz do primeiro e do terceiro, e multiplica e dobra. Se der o do meio, a gente tem um trinômio, né? Um produto notável, que pode ser quadrado da soma ou da diferença, depende desse sinalzinho aqui. Né? A gente vai olhar lá e vai ver. Então, como é que eu sei que é um quadrado da soma da diferença? Primeiro, termo do meio, você tem sinal de mais ou de menos. Né? Por mais, então a gente tem um quadrado da soma, por menos, a gente vai ter um quadrado da diferença. Um possível, né? Um possível. E aí, como é que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, multiplico esse resultado e dobro. Se der o termo mediano, que é o do meio, então a gente tem, nesse trinômio, um quadrado da soma ou da diferença. E quando é que a gente pode ter a soma pela diferença? Quando você tem um binômio. Né? Você extrai aí, se no meio tiver um sinal de menos e ambos tiver raiz quadrada, trata-se do produto da soma pela diferença. E para o trinômio, né, a gente tem aí 4 termos. Né? Ó, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do segundo com o primeiro, do primeiro com o segundo, mais 3 vezes o primeiro com o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Mas isso aqui a gente vai usar mais no primeiro ano. Tá? No nono ano a gente usa muito esses daqui. Né? Quadrado da soma, diferença, da soma pela diferença. Então, os nossos exercícios, né, que a gente vai fazer hoje, a gente vai ter só uma bateria de exercícios só para treinar a fórmula, tá? As fórmulas aí, para decorarmos essas fórmulas. Então, vou apresentar o exercício para vocês. Semana que vem, a gente vai fazer a apresentação desses exercícios que eu vou mostrar para vocês aí. E iniciar uma nova bateria de exercícios para praticar bastante essa fórmula aí do produto notável, tá? E depois a gente passa para a próxima matéria. Então, a gente vai ficar aí semana que vem ainda praticando aí esses produtos notáveis. Então, vamos lá. Vamos praticar. Lembrem-se, a melhor forma de aprender é praticando. Tá? Então, ó, o professor pediu para registrar no caderno as atividades. Então, você tem que registrar o quê? O resumo, tá? E os exercícios. Então, primeiro, a respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. Então, aqui eu tenho um quadrado da soma. Você lembra lá o que o quadrado da soma gera? Primeiro, um quadrado da soma ou da diferença gera um trinômio. Então, o trinômio tem 3 termos. Então, de fato, aqui você vai olhar. Você tem um quadrado da soma, aqui tem um binômio, né? Aqui tem um trinômio, mas olha lá. É 2 vezes o primeiro com o segundo, né? 2 vezes o primeiro com o segundo. Então, aqui, ó, todos são quadrados, então vai gerar um trinômio, né? Vai gerar um trinômio. Aí, gente, eu vou consertar aqui que é 2ax. Eu botei 2x. Esse aqui é 2ax, tá? Assim aqui. Vou consertar isso aqui. Então, já tem 2 coisas para eu consertar aqui. Então, deixa eu consertar logo. Vou consertar aquele lá para frente, né? Que é o cubo da diferença. Eu botei um sinal de mais aqui, mas é um de menos. Deixa eu botar um sinal de menos.
esse menos aqui. Tá em menos, né? Vamos melhorar esse sinal de menos. Consertando aí, eu vou gritar também para ficar bem. Aqui é um sinal de menos, vou dar a diferença. E, praticamente, que lá já dei a resposta, né? Que é 2ax. Deixa eu consertar aqui também. Dois ax. Tá. Ou menos. Deixa eu pegar o menos lá do outro. Então, lembrando que a intenção é praticar isso aí, tá, gente? Praticar a fórmula. Aqui não é nenhuma avaliação. Vocês praticarem isso aí. Eu vou colocar tudo aqui logo, vou colocar a expressão toda para... Então, já sabe que a resposta é essa, tá? Só pegar aqui, ó, x ao quadrado. Tirar o negrito, tá? Vamos consertar essa questão. É x ao quadrado, né, menos 2ax. Menos 2ax mais a ao quadrado. Tá, consertei aí, vou aumentar um pouco essa letra. Pronto. Consertado aí. Tá, beleza. Então, vamos continuar aí. Shift F5, pronto. Então, essa é a questão 1, né? E questão 2, né? A diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença entre dois números reais é igual a diferença dos quadrados dois termos, soma do quadrado dois termos, diferença de dois números, o dobro do produto de dois números. x2 mais y2 igual a 60, qual o valor positivo de x mais y, sabendo que x, y é igual a 20. E aí você tem isso, né? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar essas questões, tá bom? E aí a gente vai responder na próxima aula. Tá bom? Então, tá. Então, essa aí foi a nossa aulinha de hoje. E na próxima aula a gente vai fazer a correção desses exercícios. Eu vou passar mais exercícios notáveis para vocês, tá? Então, tá. Tchau.